Já foi informado a abolição do sábado e a guarda do domingo. Quero dizer algumas palavras introdutórias acerca desse assunto. Esse grupo religioso que se distingue pela recomendação de se guardar o sábado, que são os adventistas do sétimo dia, eles são pouco conhecidos pelos irmãos. Apenas dizem a maioria dos irmãos que o que difere nós deles é apenas a questão do sábado, mas no demais cremos igual. Isso não é verdade. Os ensinos adventistas são, alguns deles, escabrosos. Quem é que poderia admitir um Salvador com natureza pecaminosa? Quem é que poderia admitir que Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Quem é que poderia admitir que a obra da redenção não foi concluída na cruz? Quem é que poderia admitir que um crente tem pecados perdoados, mas não tem pecados cancelados? Mesmo depois de aceitar a Cristo como Salvador, ele ainda está sendo julgado pelo chamado juízo investigativo, para saber se no final Jesus pode aplicar os benefícios da sua morte àquela pessoa. E isso só ocorrerá se estiver aguardando o sábado. Quem é que pode admitir que no final das contas, quando terminado esse juízo investigativo, Cristo vai pegar nossos pecados e lançá-los sobre Satanás? Tudo isto que eu estou falando está neste livro, O Grande Conflito, também conhecido como Conflito dos Séculos. Quando Satanás for aniquilado, seus pecados serão cancelados. Enquanto isso não ocorrer, ao morrer o crente, ele vai dormir na sepultura. Sua alma vai dormir em cima do seu cadáver na sepultura. Você conhece alguma igreja evangélica que crê assim? Eu não conheço. E sei de igrejas que se denominam evangélicas, que têm ensinos, como diz Paulo em Hebreus 13:9, ensinos que constituem doutrinas estranhas. Então, a situação dos crentes é de uma inocência, de uma ingenuidade, meus irmãos, que eu fico assombrado. Meu Deus, dentro de mim eu sinto uma dor profunda quando tomo conhecimento de que os adventistas promovem seminários e convidam os pastores denominacionais para saber o que eles creem. Ora, que audácia, que petulância, convidar pastores evangélicos para ouvir a respeito da doutrina deles, para que não tenham uma ideia diferente da que tem. Só que esses assuntos aqui por mim expostos não são explicados nessas palestras. Então, quero dizer que o adventismo é perigoso. E você vai perguntar por que adventismo é perigoso? Porque ele vai chegar para um crente
E eles têm um livro específico para falar com crentes denominacionais. De acordo com a denominação de cada crente, há um assunto específico para ser ventilado. Sagacidade. Se você se deparar com um adventista, a primeira pergunta que ele vai fazer para você é: você guarda a lei de Deus? O crente responde: claro, eu guardo a lei de Deus. Ele vai perguntar: e você guarda o sábado? Não. Ah, então você está com um problema, porque lá no livro de Gálatas está dizendo que se guardar todos os mandamentos e tropeçar num, a pessoa se tornou culpada de todos. Você não guarda a lei de Deus. Mas o que significa a palavra lei para o adventista? Eles dizem que lei significa duas leis. Uma lei que eles chamam moral e outra lei eles chamam cerimonial. Quando Cristo deu o brado na cruz e está consumado, a lei cerimonial caiu, não vigora mais. Mas a lei que eles denominam moral, que são os 10 mandamentos, essa permanece. Ora, se ela permanece, está em vigor, é óbvio que se deve guardar o sábado. Entretanto, vou dizer aqui uma declaração: não há na Bíblia apoio para se dividir a lei de Deus em duas partes. A lei é uma só, e ela constitui 613 mandamentos que estão registrados no livro da lei. Gálatas 3, versículo 10: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vou repetir: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. De modo claro, se uma pessoa disser realmente: eu guardo a lei, então você teria que guardar não 10, mas 613 mandamentos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E no versículo 11 do capítulo 3 está dito assim: é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado. Não nasceu ainda uma pessoa que realmente guardasse todas as leis dadas por Deus ao povo de Israel. Em decorrência disso, é que nós somos salvos pela graça de Deus. Porque se formos advogar que guardamos a lei na sua integridade, não tem um que escape. Então o adventista é perigoso porque ele diz assim: olha, se você guardar o sábado, você tem o selo de Deus. Mas se você não guardar e guardar o domingo, você tem o sinal da besta. Pavoroso. Eu, crente com o sinal da besta? E aí cita Apocalipse capítulo 13, 18. O número da besta é 666. Então uma pessoa crente em Jesus, salva por Jesus Cristo, vive uma vida de santidade, se encontra com o adventista ocasionalmente, bumba, ele cai. Começam as dúvidas a persistir e o adventista já está igual um leão feroz em cima da presa. Agora ele vai se encarregar de dar doutrinas para esta pessoa, para levá-lo à conclusão de que ele precisa guardar o sábado. Este é o trabalho do adventista.
Por isso, tenha cautela. Não entre nessa onda segundo a qual alguns chegam a dizer: o adventista é nosso irmão na fé. Eu estou dizendo isso para vocês e quero dizer mais, que o pastor da igreja onde eu me reuni em São Paulo, ele disse para mim pessoalmente: eu proíbo o irmão de falar contra os adventistas, são nossos irmãos da fé. Meu Deus, se um pastor se levanta e declara isso, a igreja é presa fácil de qualquer desses grupos para levá-lo. E agora eu quero contar uma coisa para você que está no livro Pecador Eu Sou, Transgressor Não, escrito por um adventista que foi 25 anos adventista, renunciou o adventismo, e ele então escreve esse livro mostrando que ele é um pecador, como todos nós somos pecadores, mas não somos transgressores da lei de Deus, porque nós estamos vivendo sob a graça e não mais sob a lei. O antigo concerto foi findado na cruz. Jesus disse: está consumado. Eram dois concertos, o concerto da lei e o concerto da graça. E esse concerto da lei, por não haver ninguém que a cumprisse, porque transgrediram, foi abolido, para dar lugar a um novo concerto no qual nós estamos. Você se lembra quando você participa da ceia e é distribuído o cálice? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando você diz isso, de acordo com Mateus 26 a 28, você está admitindo que você vive dentro de uma condição diferente daquela que era própria do judeu. E quero dizer para você mais, irmão, o que este então adventista declara no livro, nas páginas 38 e 39. Ele diz assim: eu observava que entre meus irmãos havia mais alegria quando se conquistava um evangélico, principalmente batista, do que quando se ganhava para a igreja um homem sem Cristo. Você pode tratar um batista de irmão da fé? Sim. É crente em Jesus Cristo? Sim. Crê como nós? Sim, com pequenas diferenças. Mas como é que uma pessoa, um líder, se satisfaz melhor ganhando um crente, porque vai levá-lo a guardar o sábado, do que um pecador que está aí fora perdido, idólatra, na feitiçaria? Para ele, esse crente é melhor do que o outro de fora. Então, ele diz aqui: eu compactuava com essa estranha alegria, pois o embotamento da minha mente não me permitia fazer diferença. É isso que caracteriza o adventismo. Não se iluda com aquela gentileza, como acontece quando você recebe uma visita de uma testemunha de Jeová. Que delicadeza, que gentileza. Mas se você começa a apontar os erros da sociedade de Torre de Vigia, como eu tenho experiência, eu vou chamar a polícia para você. Olha, mas eu pergunto: o que é que eu estou fazendo de errado? Estou dialogando? Você não está batendo na minha porta? Estou dialogando com você. Então, meus irmãos, fique certo: sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Mas não esqueça: sede prudentes como as serpentes. E você tem na segunda carta de João, versículos 9 a 11, uma recomendação muito clara: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem parte nas suas más obras. Para, meu irmão, de ser ingênuo,
de ser inocente. Você pode receber uma literatura, mas não pode dar uma literatura, porque a pessoa não vai ler e vai rasgar. E de vez em quando alguns irmãos, está aqui, que me deram. Não aceito. Agora, como dissemos, onde está escrito isso, que a guarda do domingo é o sinal da besta? Está aqui neste livro, escrito por Ellen Good White. Vocês já ouviram falar dela? Deixa eu ler para vocês o que é que os adventistas creem a respeito desta mulher. Eles dizem assim: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto dessa inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Então, uma mulher que tem autoridade especial, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A que ponto, a que grau o Espírito Santo orientou esta mulher? Negamos que a qualidade e o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Você tem aqui nesta mão a Bíblia, e você tem aqui o conflito dos séculos. Qual é que tem mais peso de autoridade, de inspiração para você? Esse aqui ou esse aqui? Você pode colocar os dois no prato da balança e torná-los iguais? Mesmo peso de autoridade? Mas para o adventista, ele não vai tirar daqui, não. Ele vai passar daqui para cá. E você pensa que o adventista chega com a Bíblia na mão, que ele está lendo a Bíblia para você, mas você desconhece que ele tem uma escritora que dá a ela a mesma autoridade dos escritores bíblicos. Você pode concordar com isso? Capítulo 22 do Apocalipse, 18 e 19. Eu testemunho a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, que se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, Deus tirará da sua parte. Se acrescentar, Deus acrescenta as pragas que estão escritas neste livro. Então vamos entrar, irmãos, que esta mulher declara neste livro o grande conflito, a imposição da guarda do domingo por parte das igrejas protestantes, genericamente somos nós. É uma obrigatoriedade do culto ao papado, à besta. Ora, irmãos, que blasfêmia! Como se nós fôssemos servos do papado. E dizem então que o papado que impôs a guarda do domingo. Historicamente, quando foi fundada a Igreja Católica, lá pelos anos 300, 400 da nossa era, muito antes disso, João já estava escrito, já declarava lá em Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor não é um dia escatológico, está falando do dia da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. Foi chamado o dia do Senhor. Agora, vamos falar da abolição do sábado, biblicamente provado. Nós temos um texto do Antigo Testamento, que está no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 11. Talvez você nunca tenha lido este versículo durante a sua vida cristã. Mas diz assim: e farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. Farei cessar, o verbo está no plural, aliás, está no futuro, farei cessar, terminar, extinguir, o que? Diz o texto: farei cessar suas festas, suas luas novas e seus sábados. Esta expressão, dias de festas, luas novas e sábados, indicam
as festividades anuais, mensais e semanais, dias de festa, feriados nacionais, luas novas, feriados ou festas mensais, cada mês, e sábados semanais. Farei cessar, parar. E esta profecia se cumpriu então ali na cruz, em João 19:30, quando Jesus disse: está consumado. O antigo concerto fechou, encerrou-se. Não se pode doutrinar usando o Velho Testamento, deixando de lado o Novo, mas se fala do Novo Testamento e o Velho é explicado pelo Novo e não o Novo pelo Velho. Agora você encontra em Mateus 27:51 que no momento em que se deu o brado, está consumado, diz: o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Havia o lugar santo dos santos. No lugar santo, o sacerdote entrava 2 vezes ao dia. E no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, 1 vez no ano, no dia da expiação. O povo ficava do lado de fora, não tinha acesso a Deus. Com a quebra do véu, isso ficou entendido que agora todos nós temos acesso à presença de Deus. De que modo? Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 19 a 21, nós vamos encontrar o escritor desta epístola falando da liberdade que você tem, que eu tenho, que nós temos, para entrar na presença de Deus, independentemente de um sacerdote ou de sumo sacerdote. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E o que aconteceu então é exposto pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando você lê, ninguém vos julgue, significa ninguém critique você. Pelo quê? Por causa dos feriados nacionais judaicos. Hoje está em moda as igrejas celebrarem as festas de Israel, viajam para lá e ficam judaizando. Não se pode pôr uma bandeira do Estado de Israel aqui, porque aqui pode entrar um árabe. Se ele vir uma bandeira de Israel, ele vai dizer que nós somos segregacionistas, quer dizer, só aderimos ao lado dos judeus e ele não tem oportunidade. Aqui não, é para todos. É para todos, qualquer nacionalidade. É o que diz o apóstolo Paulo: não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus. Então diz aqui: ninguém critique se você não guarda o sábado, ninguém critique se você não guarda a lua nova,
Ninguém critique se você não guarda as festas de Israel, dias de festa, porque tudo isto constitui sombras. Então o israelita ou o judeu celebrava a festa da Páscoa. Por quê? Lembrava-se da saída do cativeiro egípcio. Quem é a nossa Páscoa? Jesus. A Páscoa judaica era um símbolo daquela real que nós hoje vivemos nela. Cristo, minha Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, morreu por nós. Eu não vou celebrar Páscoa, porque eu estou agora com o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui está claro, irmãos, você não pode ser criticado, e aquela pergunta que foi feita no início, você guarda a lei de Deus, é capciosa, é enganadora, porque quando você ouvir essa pergunta, você responde para a pessoa: eu estou sob o novo pacto, sob o novo concerto, eu não vivo mais sob a lei, eu vivo sob a graça, e não sou anarquista, porque Paulo declara em Tito 2:11 a 13, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente século, sóbria, pia e justamente. Você não pode ser acusado de anarquista porque não guarda a lei do Antigo Testamento, porque você é ensinado pela graça e ela ensina você a viver sobriamente, equilibradamente. Aí o adventista, quando você faz a citação de Colossenses 2:16 a 17, como prova de que o sábado era uma sombra, o verdadeiro descanso você encontra em Jesus, Mateus 11:28, vinde a mim todos cansados, o adventista vai dar uma explicação, e ele então usa às vezes de uma certa ironia, porque ele é tão petulante, que quando ele conversa com uma pessoa, que ele descobre que é uma pessoa sem muito conhecimento bíblico, ele diz assim com ares sapienciais: então você não sabe que a Bíblia fala de 2 tipos de sábados? Você não sabe? Estes sábados que estão aqui em Colossenses 2:16, ninguém vos julgue por sábados, são os sábados cerimoniais e anuais, mas o sábado semanal não. Vai aprender a Bíblia, depois vem falar comigo. E o crente fica com a boquinha fechada, porque ele nunca ouviu uma explicação no púlpito da sua igreja que pudesse orientá-lo nesse particular, e é fatal. Qual vai ser a nossa resposta? Se ele usar esse argumento: não, a palavra sábados de Colossenses 2:16, ninguém vos julgue por causa dos dias, dos dias de festa, luas novas e sábado, essa palavra não se aplica ao sábado semanal, mas aos sábados cerimoniais ou anuais. E o que isso significa? Significa que no capítulo 23 do livro de Levítico faz menção de 7 festas anuais: festa dos asmos, festa da Páscoa, festa de Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos e festa primeiro dia e último dia. O que você diria em resposta? Então nós vamos ver aqui, irmãos, 4 razões, e você tem uma apostila aí que vai lhe dar marca de você anotar tudinho na sua Bíblia, marcando para você não ficar engasgado quando surgir este problema.
Então nós temos 4 razões que desfazem a objeção levantada contra a abolição do sábado semanal. Qual é a primeira razão? A expressão de Colossenses 2,16, dias de festa, se relaciona com os feriados anuais ou semanais que eram denominados dia de festa. Quer dizer, paraímos, você está me dizendo que a palavra sábado se refere aos dias de festa, mas aqui no texto de Colossenses 2,16 já está mencionando dias de festa, referindo-se exatamente às festas judaicas que estão no capítulo 23 do livro de Levítico. Logo, vem luas novas e sábados, mostrando assim que a palavra realmente, sábado, se aplica ao sábado semanal. E mais uma prova, irmãos, que quando fala no livro de Levítico 23, versículo 37, está escrito assim: são estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor. Então, dias de festa abarca os 7 dias feriados nacionais judaicos ou de Israel. Agora no versículo 38 diz assim: além dos sábados do Senhor, mostrando que dias de festas caracteristicamente está indicado em primeiro lugar em Colossenses 2,16. E depois, quando diz dias de festa, lua novos e sábados, essa palavra sábados obviamente só pode aplicar-se ao 7º dia da semana, que Paulo aqui está dizendo que parou. Não é objeto de crítica nem de reclamação se guarda ou não guarda. Então estão aqui a primeira razão, são estas festas, 7 festas. Agora a segunda razão, existe uma fórmula, e quero dizer para você que uma fórmula é inalterável. Nós encontramos a expressão dias de festa, que está mencionada em Colossenses 2,16, luas novas e sábados. Esta expressão é consagrada em toda a Bíblia para indicar os dias sagrados anuais, mensais, semanais ou inversamente, semanais, mensais ou anuais. Então, quando você encontrar dias de festas, você pensa, são as festas judaicas anuais. Luas novas são as mensais. Sábados, semanais. Vamos repetir? Dias de festas anuais. Luas novas, mensais. Sábados, semanais. Agora vamos, então, aos textos bíblicos que provam isso. Primeiro exemplo, Números 28. Encontramos os holocaustos para os dias de sábados, semanal, mensal ou anual? Semanal. Para as luas novas, dias de festas, anuais. Então diz aqui o versículo 9 e 10 do livro de Números, capítulo 28. No dia de sábado, cada semana, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha. O holocausto é do sábado de cada semana, está bem claro. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro. Este é o holocausto das lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Versículo 14. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, cada ano. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães. Então nós temos aqui sacrifícios semanais, sacrifícios mensais, pela expressão lua nova, e sacrifícios anuais pela expressão dias de festa.
1 Crônicas, capítulo 23, versículo 31, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, semanal, mensal ou anual? Nas luas novas, nas solenidades. Então está bem claro, é a fórmula indicar dias anuais, feriados anuais, mensais e semanais. Exemplo número 4. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 13. E isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes ao ano. Exemplo número 5, 2 Crônicas 31, 3, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, cada semana, das luas novas, cada mês, e das solenidades, cada ano, como está escrito na lei do Senhor. E o último exemplo, 45, 17, estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas, cada ano, nas luas novas, nos sábados. Agora você repete Colossenses 2,16: ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, semanal, mensal ou anual? Anual. Luas novas, mensal e sábado. Está aí, claro, cristalino, só provoca questionamento quem quer defender uma ideia que não tem apoio na Bíblia Sagrada. Terceira razão, você encontra neste livro aqui, Estudo das Escrituras, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, que é livro adventista. Neste livro aqui, na página 378, nós vamos encontrar o que está escrito aqui. Os termos sábado, não esqueça, singular, sábados, plural, e dia de sábado, ocorrem 60 vezes no Novo Testamento. E em cada caso, exceto um, refere-se ao sétimo dia. Só um caso. Então você tem 60 passagens falando do sábado, pela expressão sábado, sábados e dia de sábado. Sempre se refere ao sábado semanal. Só num caso dizem eles, não. Qual é? Em Colossenses 2, 16 e 17, faz-se referência aos sábados anuais relacionados com as 3 festas anuais observadas por Israel antes do primeiro advento de Cristo. Estudos Bíblicos, página 378, edição de 1984. Como é que se refuta isso? Vamos usar aqui a última eleição. Um vereador, muitos vereadores, um ganha, tem 20 mil votos. O outro tem 1 voto. Quem é eleito? É tão óbvio. Ora, se você lê a Bíblia, se você confessa, olha, você encontra no Novo Testamento 60 vezes a palavra sábado, sábados, dia de sábado. E você concorda comigo que em 59 referências sempre se refere ao sétimo dia. E você discorda numa só, exatamente essa que está em discussão. Qual é a conclusão que você chega? Se a Bíblia se interpreta com a Bíblia, questão de hermenêutica, eu só posso concluir que a palavra sábado se refere ao sétimo dia. É claro
Quer dizer, eles dão um argumento para nós, neste livro, para que você entenda que sempre que ocorrer a palavra sábado, singular, sábados, plural, o dia de sábado, se refere à mesma coisa. Então, nós estamos certos na nossa colocação. E nós temos aqui, então, a quarta razão. E há um livro chamado Do Sábado para o Domingo, página 32, edição de 1996, que diz o seguinte, olha o raciocínio que é usado. Um escritor adventista diz assim: se houvesse usado a palavra no singular, Colossenses 2,16, teria ficado claro naturalmente que ele pretendia ensinar que esse mandamento havia deixado de ser obrigatório e que o sábado não mais devia ser observado. Então estão dizendo aqui que se a palavra de Colossenses 2,16 não estivesse no plural, ninguém vos julgue por causa dos dias de festa, luas novas e sábados, e tivesse no singular, ele diz, aí sim, o escritor, o apóstolo Paulo, estava se referindo ao sétimo dia, só que a palavra está no plural. Eu pergunto, é verdade isso? Que quando a palavra sábado está no singular, se refere ao sétimo dia, quando está no plural, não é o sétimo dia, mas é o dia de festa? Abra a Bíblia, irmãos. Você se lembra quantas vezes aparece a palavra sábado, sábados, dia de sábado no Novo Testamento? Dito por eles? 60 vezes. Mateus 12:5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, plural, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? São sábados semanais ou não? Sim. Mateus 12:12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por conseguinte lícito fazer bem nos sábados. Semanais ou não? Lucas 4,31, desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Semanal? Sim. Lucas 6:2, e alguns dos fariseus que lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Semanal ou não? Sim, semanal. Lucas 6:9. Então lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou mal? Salvar vida ou matar? Semanais ou não? João 5:9. Logo que aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Semanal? Semanal. João 5:16. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então o versículo 16, por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Semanal ou não? Sim. Então aí está, irmãos. Essas quatro razões anulam essa colocação. Vamos entrar agora na guarda do domingo, lendo o Salmo 118, versículos 22 a 24. Aqui temos uma profecia no Salmo que diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse salmo é profético, e essa passagem foi aplicada por Jesus a si mesmo. Jesus interpretou o Salmo 118, 22 a 24, em Mateus 21, 42.
Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então pergunto para você, a pedra rejeitada foi numa sexta-feira, quando Jesus foi preso, foi colocado na cruz e morreu. Rejeitaram a pedra. A pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Qual foi o dia da vitória de Jesus sobre a morte? Lucas 24, versículos 1 a 3, diz que as mulheres foram ao sepulcro e encontraram a porta aberta, entraram e não viram o corpo do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou. Marcos 16, versículo 9, tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, vou repetir, tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, que dia era este primeiro da semana? Domingo. Então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e este dia, em razão da importância da ressurreição de Cristo, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, levou os cristãos primitivos a não mais celebrarem o sábado, embora fossem judeus, mas passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Essa tradução nossa, João Ferreira de Almeida, fala dia do Senhor. Nós temos outras traduções, eu fui arrebatado em espírito num domingo, tradução Antônio Pereira de Figueiredo. Edições Paulinas, num domingo caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz. Tradução de Matos Soares, um dia de domingo fui arrebatado em espírito. E na tradução, linguagem de hoje, no rodapé, está dito, no domingo, no dia do Senhor, no domingo. E aqui nós temos as provas adicionais, não nos valemos dela para dar base à nossa colocação religiosa, mas citamos como exemplo de que, na verdade, não é isto que se fala, que a Igreja Católica que mudou o sábado para o domingo, porque a Igreja Católica não existia nesse tempo. Aqueles que estavam presos às velhas coisas vieram uma novidade de confiança, não mais guardando o sábado, porém vivendo de acordo com o dia do Senhor. Quem falou isso? Inácio, no ano 100 da nossa era. No dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos que habitam nas cidades e nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Justino Mártir, no ano 150 da nossa era. Nós guardamos o dia 8º com alegria, no qual também ressurgiu dos mortos, e tendo aparecido, ascendeu aos céus. Barnabé, no ano 120 da nossa era. Num dia, o primeiro da semana, nós nos reunimos. Bardesane, no ano 180 da nossa era. E agora, irmãos, você vai ver aqui no quadro qual é o título que os adventistas invocam como base para dizer que nós seguimos a autoridade católica, no caso o Papa, porque o Papa tem uma coroa, e na coroa tem estas palavras latinas: Vicarius Filii Dei. Quanto vale o V em algarismo romano? O I, o X, o L e o D e o C. Então vamos lá numerar: 5 mais 1 mais 100 mais 1 mais 5 mais 1 de Filii
Dei, Fili, 2 is, mais 500 de Dei, e mais 1 de Dei, I. Então você somando esses números aqui, essa soma desses números, dá 666. Ah, o adventista pula. E quando encontra um crente que não conhece nada e não quer conhecer, infelizmente, quando nós promovemos um seminário como este, trazer esta orientação, que você, meu irmão, desculpa a imodéstia, você não vai ouvir em nenhuma igreja deste nosso país. A indolência que caracteriza as nossas igrejas evangélicas, eu estou pondo aí as nossas igrejas evangélicas, é espantosa. Todo mundo sabe disso, mas não sabe refutar. Agora você conhece aquela frase que diz assim: feitiço virou contra o feiticeiro? Vamos ver o que acontece com o nome Ellen Good White, palavra inglesa. Vamos lá, Ellen, quanto vale o Ellen? Mas está com 2 L's grafado, são 100. U, 5, L, 50, e D, 500, e tem por fim o nome White, WV, são 2 vezes 5. Temos ali 10 mais 1 de White. Quer somar para nós? 50 mais 50, 5 mais 50 mais 500, dá 555, com mais 100, dá 655, mais 5 mais 5 dá 10, com mais 1 dá 11, 555 com 11 dá 666. Quem é a besta do Apocalipse? Está aí, irmãos. Pessoa que sabe. Agora você tem uma apostila, você vai ler em casa, vai anotar na sua Bíblia as passagens e vai atender aquela ordem que Paulo estabeleceu em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procure, irmãos, não fique na igreja marcando passo. 10 anos de crente, não sei nada, também não quero saber. E esse pastor a que me referi, em São Paulo, quando surgiu um problema na igreja ligado a seita, fale com o Natanael. Mas por que você não permite que se ensine na igreja? E quando surge o problema, você joga para o outro. É o que acontece. Então, irmãos, tenhamos cautela, não seja uma presa fácil, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Aparece uma novidade, o crente corre para lá. Aparece uma outra segunda, corre para lá. Não tem parada, não tem estabilidade, não tem convicção. Que Deus nos abençoe.